Antes de falar sobre os exames mais importantes para que nós estejamos fazendo todos os anos, né? Eu vou pontuar para vocês os exames mais importantes para que vocês façam pelo menos aí uma vez ao ano. Mas antes de falar sobre os exames específicos, eu preciso pontuar algumas questões com vocês sobre exames laboratoriais, tá? A primeira questão, que um exame laboratorial é apenas um exame laboratorial. De nada adianta eu pegar um exame laboratorial e não avaliar de forma criteriosa a pessoa que fez o exame. Um exame é apenas um exame. É muito importante olhar para a pessoa que fez o exame. Eu digo isso por quê? Porque não adianta eu pegar um exame e não conhecer aquela pessoa que fez o exame. Porque a avaliação do exame ele vem em conjunto com o estilo de vida da pessoa que fez o exame, a alimentação, né? Então, eu preciso olhar o exame e avaliar de forma criteriosa a pessoa que fez esse exame, tá? Valor de referência, que é algo que muita gente olha. E por quê? Bem, se você pega um exame e você é leigo, a primeira coisa que você vai olhar vai ser o valor de referência. Mas valor de referência é apenas uma referência. O que importa é a pessoa que fez o exame. Porque se não houver uma avaliação criteriosa da pessoa que fez o exame, aquele valor de referência não vale de nada. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, tá? Imagina uma pessoa que chega no consultório, que tem uma alimentação completamente desregulada, come muito carboidrato refinado, toma bebida alcoólica, tem uma alimentação totalmente desregulada, é sedentário, e essa pessoa tem muita gordura na região central. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa está completamente inflamada, está completamente desequilibrada. E ela chega com um exame de glicemia de 80, de 85, e ainda fala assim, tá vendo, Nutri? Tô todo errado, mas a minha glicemia tá super boa. Tá tudo bem comigo, não tem nada de errado. Gente, isso acontece de montão. E aí eu olho o exame, tá lá, a glicemia dele de 80, 85. Eu falo, não é possível um paciente que tá todo desregulado ter uma glicemia de 85. Aí quando eu vou ver o exame, não tem outros exames que vão fechar aí uma conduta a ser tomada. E o que é mais importante é que a gente tenha uma avaliação completa desse paciente. Então, muitas vezes, ele vem com exames muito simplistas. E a avaliação é importante da avaliação do todo, tá? Então, o exame, ele é um indicador para a gente saber como o paciente ele está hoje e como ele vai estar daqui a alguns anos. No caso desse exemplo que eu falei, somente a glicemia não vale de nada. O paciente vem para mim só com glicemia em jejum, esse exame não adianta de nada. Eu tenho que avaliar todos os outros exames que a gente identifica ali padrão alimentar. Então, vou dar um exemplo. Esse mesmo paciente aí com a glicemia de 78, de 80, de 85, glicemia super normal. Nunca fez um exame de insulina. Então, quem coloca a glicose para dentro do nosso sangue? Não é a insulina? E aí, quando eu peço o exame de insulina para esse paciente, a insulina está em 20. Ou seja, esse é o tipo de pessoa que daqui a alguns anos vai desenvolver um diabetes tipo 2, por exemplo. O que é o diabetes tipo 2? É quando o teu pâncreas entra em falência, que não aguenta mais trabalhar e ele já está doido em relação à produção de insulina. Você tem um quadro ali de resistência à insulina. Então, a resistência à insulina é quando essa insulina está muito alta e a tua glicose está normal. E daí esse paciente que está todo inflamado com uma glicemia normal, quando ele faz o exame, ele olha e ele acha que ele está tudo bem, mas ele nunca fez um exame de insulina. Então, a gente consegue prever se um paciente vai ter diabetes tipo 2 quando a insulina dele está muito alta, tá? E a glicemia pode estar normal. Então, você faz essa insulina trabalhar, mantendo essa glicose normal, mas lá na frente, essa insulina vai trabalhar de forma... Esse pâncreas vai entrar em falência e essa pessoa vai desenvolver um diabetes tipo 2, tá? Então, é muito importante essa avaliação criteriosa, porque às vezes você faz um exame muito simplista e você acha que você está super saudável e você não está.
porque não foi feita uma avaliação criteriosa desse exame baseado no teu estilo de vida, tá? Então, por isso que eu falo que exame é apenas um indicador para a gente entender como está o paciente e como ele vai estar daqui a alguns anos, tá? E o exame de insulina e glicemia é um exemplo disso. Se você tem uma insulina alta hoje e uma glicemia normal, é muito provável que daqui a alguns anos você vire um diabético tipo 2, tá? E aí não adianta você vir só com o exame de glicemia no consultório, porque a glicemia não vai falar nada sobre você, tá? Um exame de glicemia em mãos é a mesma coisa que nada. E infelizmente hoje, a maioria dos pacientes sabe de cor o exame de glicemia, mas nunca fez um exame de insulina, tá? Então, exame laboratorial, ele tem que ser avaliado dentro de um contexto, e esse contexto é a relação dele com outros exames e o contexto de vida do paciente, tá? E aí, gente? Bom dia, tô falando aqui e nem respirei. Por que que para nutrição, onde que a nutricionista, ela vai aplicar esse exame laboratorial? Por que que o exame laboratorial é tão importante para nutrição? Porque a nutrição, ela é muito mais efetiva na prevenção do que na doença. E com o exame laboratorial, a gente consegue identificar o hoje para entender como esse paciente vai estar daqui a alguns anos. Esse olhar que a nutrição tem do exame laboratorial em relação à pessoa que fez o exame. Então, a gente pega esse exame, a gente olha a pessoa que fez o exame e com todas essas ferramentas, a gente identifica o que essa pessoa pode ter daqui a alguns anos. E isso é muito importante, porque a nutrição, como eu falei, na prevenção, ela é muito mais efetiva do que na doença. Se eu quero fazer uma nutrição de precisão, eu preciso entender o hoje do paciente e evitar que ele tenha essa doença lá na frente. E por que eu digo isso? Porque quando eu faço uma avaliação criteriosa da pessoa que fez o exame, eu avalio também a história genética dessa pessoa, né? Então eu pego a história genética dele e falo assim, olha, minha mãe teve doença coronariana, a minha tia teve, a minha avó teve. Então você tem aí dentro de você um gene para doença coronariana. Mas se você vai ter ou não essa doença, isso só depende de você. E tem como você hoje, com 30, com 20 anos, começar a fazer exames que identifiquem se essa doença está sendo aí ativada ou não. Porque hoje o mais importante de tudo, gente, não é a genética, é o que a gente chama de epigenética, que é tudo que acontece no ambiente e que faz você ativar ou não esse gene, tá? Eu sempre digo que o gene que a gente tem para determinada doença, ela é a arma. Agora, se você vai apertar o gatilho, é outra coisa, né? Se você vai apertar o gatilho, é a epigenética. Então, vamos colocar aqui, eu tenho muito paciente que chega assim no consultório. Não, Nutri, sabe como é que é, né? A minha mãe tem diabetes. A minha avó teve diabetes. Toda a família da minha mãe tem diabetes. Então, eu nem vou me preocupar se eu tiver, porque eu já sei que vou ter. Não, você não vai ter. Você só vai ter diabetes se você manter todo o padrão alimentar, o padrão de estilo de vida que a tua família teve. Porque você pode silenciar esse gene. Mas essa silenciação, quanto antes você começar a agir sobre ela, melhor. E os exames laboratoriais dentro da nutrição, dessa nutrição de precisão que a gente identifica hoje, para evitar que você tenha alguma doença lá na frente, é importante. Por isso que eu falei do exame aí de insulina. Quanto antes se você tem todo um histórico de família com diabetes, quanto antes você faz um exame de insulina, melhor. Você entende como que tá o teu pâncreas hoje, para que lá na frente ele não entre em falência, tá? Tem alguma dúvida aí, gente? Bom dia. Então, essa nutrição é como se fosse um investimento, uma previdência privada. Você está investindo hoje para colher lá na frente, tá? Então, é muito importante uma avaliação precisa desses exames laboratoriais, e quanto mais completo esses exames laboratoriais, mais importante para essa nutrição de precisão, identificar o que você pode ter
lá, como você está hoje e o que você pode ter lá na frente, tá? O que tem que ser levado em consideração no exame? Principalmente o teu histórico desse exame, tá? O que é o histórico? Vamos colocar assim, de 2015 a 2020, o teu TSH, que é o hormônio tireoide estimulante, esteve em 1,2, tá? Super normal. Em 2021, o teu TSH foi para 5, 4,5, que pelo valor de referência ainda é considerado normal. Mas será que é normal mesmo? O teu normal sempre foi 1,2, 1,3, durante 5 anos. Em um ano, ele aumentou para 4,5, 5. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma investigação maior em cima dessa tireoide, porque alguma coisa está acontecendo. Você pulou. Então, esse é um histórico teu, tá? Então, se você vê no valor de referência, até 4,5 tá normal. Mas como que pode uma pessoa que sempre teve 1,2, 1,3 pular para 4,5 e 5? Alguma coisa aconteceu nessa tireoide. E aí se começa uma investigação em cima dessa tireoide. Vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, pandemia, o pessoal ficou em casa, né? Até mais ou menos setembro, não foi isso? Setembro que o pessoal começou a sair. E setembro, outubro, novembro, começou aquele boom de todo mundo pegar Covid, né? Foi isso? E aí eu fui recebendo vários pacientes que tiveram Covid no consultório e fui pedir os exames, né? Muito tempo sem ver os pacientes, fui pedir os exames. A maioria dos pacientes que me fizeram o exame depois do Covid vieram com exames totalmente alterados, eu inclusive. A primeira paciente que eu recebi com exame alterado é uma paciente que eu atendo já tem quase 10 anos, acho que 8 anos. E ela veio com TSH, hormônio tireoide estimulante, completamente elevado, veio com todos os anticorpos alterados, e eu olhei para ela e falei assim, teu exame tá todo alterado. E ainda não se falava da síndrome pós-Covid, né? Foi logo assim, tá? Em setembro do ano passado. Eu falei, olha, teu exame tá todo alterado. A gente vai ter que refazer esse exame, não é possível. E refez o exame e deu tudo alterado. Eu falei assim, olha, o teu histórico não é esse. E daí a gente começa a abrir a cabeça e verificar o que tá acontecendo. E eu falei, olha, só pode ter sido Covid, porque você gerou uma inflamação no teu corpo. Vamos esperar 3, 4 meses depois do Covid para refazer esse exame. Porque agora, provavelmente, a gente não tem que fazer nada em relação à nutrição, porque é uma inflamação. Vamos resolver essa inflamação, mas a glândula da tireoide, a gente não vai fazer nada em específico. A gente vai dar vitamina, mineral, mas não há necessidade de você usar um hormônio aqui, porque provavelmente foi o Covid. E não deu outra, a gente melhorou a inflamação, a gente deu vitaminas, minerais e foi voltando ao normal. Então, se eu não entendesse o histórico dessa paciente, muito provavelmente eu ia olhar aquele exame do TSH alterado dela, dos anticorpos alterados, e vai falar, olha, você tem aí um Hashimoto, um hipotireoidismo, e não foi o que aconteceu, foi uma alteração no exame por conta do Covid. E depois dessa paciente, vários outros apareceram com exames alterados que a gente teve que esperar esse tempo aí da síndrome pós-Covid para que os exames voltassem à normalidade. Por isso que é tão importante a gente avaliar o contexto da pessoa que fez o exame, o histórico da pessoa que fez o exame. Então, um exame é apenas um exame, a gente tem que avaliar o contexto, avaliar a pessoa que fez o exame, tá? Outro exame, outro exemplo muito importante e que eu falo muito com as mulheres. Bem, mulher com 35, 38 anos, tá um foguete na carreira, trabalhando pra caramba, não quer ter filho no momento. Eu sempre pergunto, mas você quer ter filho em algum dia na tua vida? Quero, Nutri, mas eu quero ter lá pra frente, 38, 40 anos. Então, beleza. Então, vamos fazer um exame hoje, pra gente saber como tá a tua reserva ovariana, porque você consegue no hoje entender como que tá essa reserva. Saber se você pode esperar ou não para daqui a 5, 4, 3 anos você ter um filho. Porque a tua reserva hoje, com 35, pode estar baixa. Então, vamos fazer esse exame hoje? Porque se você sabe que está baixa, você consegue, por exemplo, congelar um óvulo para daqui a 5 anos você ter um filho, né? Então, o exame, ele é um indicador de como você está hoje. Para que você consiga prevenir alguma doença ou agir de forma antecipada para que lá na frente você não tenha nenhum problema. E um grande exemplo disso é essa questão dessas mulheres que estão engravidando cada vez mais tarde. Então é muito importante fazer, por exemplo, um exame de reserva ovariana, porque você não precisa ter filho na hora que a sociedade quer,
ou na hora que a tua família quer. Não, você pode ter o filho na hora que você quiser, mas é importante que você entenda como que tá a tua saúde hoje em relação à tua fertilidade, para que você atue de forma efetiva, para que você tenha o seu filho na hora que você queira, tá? Então é muito importante entender que os exames laboratoriais, eles nos auxiliam nesse processo de prevenção, que é onde a nutrição ela vai estar atuando, tá? E aí, gente, alguma dúvida até agora? Eu costumo falar com o meu paciente que a doença, ela não aparece assim, ó, apareci. A doença é um gradiente, né? Ela vem vindo. E os exames laboratoriais são excelentes indicadores pra gente entender se essa doença tá chegando, em que gradiente que essa doença está. Eu não quero que meu paciente fique doente, então eu vou atuar de todas as formas para que ele não fique. E o exame laboratorial é um indicador disso. E a gente não precisa esperar o nome da doença aparecer para falar se tem essa doença, né? Eu não quero que meu paciente fique doente. É muito, por exemplo, anemia, a hemoglobina baixa, anemia, né? Hemoglobina abaixo de 12 já é uma anemia. Paciente com 12,1, ele não tá anêmico, gente? Por que eu vou esperar chegar em 12 para falar, em 11,9 para falar que ele tá anêmico? Por que eu não posso atuar em 12,1? Já mostra que ele tá tendendo a uma anemia, né? Então, por isso que valor de referência não pode ser olhado com tanta... tem que ser olhado com uma questão mais ampla, né? Então, eu não posso esperar que o valor de referência esteja alterado para eu dar um nome a uma doença. Eu posso identificar onde que está o gradiente dessa doença, se está no início, se está no meio, e atuar, porque eu não quero que meu paciente fique doente. Eu quero atuar de forma preventiva, e a nutrição é muito mais efetiva aí, beleza? Então, vamos pontuar aqui os exames que eu acredito que seja importante que vocês façam todos os anos. Hemograma completo, claro, com certeza no hemograma a gente consegue ver ali um parâmetro muito, muito bom, como estão suas células vermelhas, suas células brancas, tá? Marcadores inflamatórios, marcadores aí de risco cardíaco. E esse é um dos marcadores mais importantes, né? São os marcadores de risco cardíaco. Quais são eles? Colesterol total e frações. E, infelizmente, os pacientes só vêm com esse exame, colesterol total e frações, que é o exame mais simplista que existe, que só esse exame não adianta de nada. A maioria dos pacientes sabe de cor o colesterol, mas não sabe quanto que está uma insulina, né? Tem muito paciente que me chega com 30, 40 páginas de exame. E aí a primeira coisa que ele me pergunta, Nutri, como que tá o meu colesterol? Gente, o exame do colesterol total e frações, ele é importante porque ele faz relação com vários outros exames, mas só ele não adianta de nada. Colesterol total não adianta de nada. A gente precisa, para avaliar um risco cardíaco, a gente precisa de um monte de exame, de marcadores de risco cardíaco, para a gente fazer correlação entre eles, tá? Então, se você tem um exame de colesterol total e frações, teu colesterol total deu alto, X, eu não sei. A gente tem que avaliar com outros exames, tá? Então, há uma grande preocupação, e eu posso falar isso de que a maioria dos pacientes que sentam comigo no consultório, a preocupação deles é, mas e o meu colesterol? Eu fiquei preocupado com o meu colesterol. Gente, não tem. Tem um monte de marcador ali importante que não é só o colesterol, tá? Então, para avaliação, marcadores de risco cardíaco, colesterol total e frações. Mais do que isso, avaliar triglicerídeo, avaliar ApoB e ApoA1, lipoproteína A, fibrinogênio, é importante essa avaliação, avaliação de PCR, tá? Pra gente identificar aí marcador inflamatório. Anotaram direitinho? Colesterol total e frações, ApoB, a relação da ApoB e da ApoA1, tá? ApoB e ApoA1, a gente são marcadores
de formação de placas de ateroma, que é importante que a gente identifique. Lipoproteína A mesma coisa. Avaliar triglicerídeo, avaliar PCR e fibrinogênio, tá? Dentro dessas relações, eu vou pegar todos esses marcadores de risco cardíaco e vou avaliar o quê? A relação entre eles. Avaliar a relação HDL, LDL. Avaliar a relação triglicerídeo, HDL. É muito importante. Você pega o valor total do triglicerídeo, divide pelo HDL. A gente tem aí um perfil heterogênico para ser avaliado, que tem que ter abaixo de 2, tá? Então, quando você tem um triglicerídeo muito alto e um HDL muito baixo, provavelmente seu perfil heterogênico é alto. Sua possibilidade de formar uma placa de ateroma é alta, tá? Avaliar HDL, LDL, triglicerídeo, HDL também é importante. ApoB é em relação a ApoA, tá? É importante a gente fazer essa avaliação. Mas o que eu anotei aqui para vocês? Colesterol total em relação ao seu HDL. Também é importante fazer essa relação, tá? Então, todos esses exames, a gente avalia se o paciente tem aí algum risco de desenvolvimento de doença coronariana. E homocisteína. Esqueci de falar da homocisteína. A homocisteína é extremamente importante para avaliar risco cardíaco e também peço para pacientes que estão aí no processo de tentativa de uma gestação, que também é importante a avaliação, tá? A homocisteína é uma proteína, quando alta, ela cria aí fissuras nas nossas artérias, levando aí uma doença coronariana. Então, é muito importante a avaliação da homocisteína. E você vai ver no valor de referência na homocisteína, se eu não me engano, ela vai até 17. E a homocisteína maravilhosa abaixo de 10, tá? 8 seria excelente. E tem muito paciente com homocisteína acima de 10, tá? Então, é muito importante essa avaliação. Repetindo, colesterol total e frações, ApoA 1 e ApoB, fibrinogênio, homocisteína, triglicerídeo, PCR, é importante que vocês façam, tá? Para avaliação de risco cardíaco. Avaliação dos hormônios da tireoide. TSH, que é o hormônio tireoide estimulante, é importante que vocês façam. E os hormônios tireoidianos, T4, T3, tanto livre como total, T3 de reverso. E os anticorpos tireoidianos. Infelizmente, no consultório só vem paciente com TSH e T4. Eu preciso avaliar os anticorpos da tireoide e eu preciso avaliar se esse T4 está sendo convertido em T3. Na última live a gente conversou sobre hormônios tireoidianos, eu falei da importância da gente estar olhando T4 e T3, porque o T4 é o hormônio mais produzido, só que o hormônio ativo é o T3, né? Então tem que avaliar o T4 e o T3. Então, na tireoide a gente tem que avaliar o TSH, hormônio tireoide estimulante, T4 livre, T4 total, T3 livre, T3 total e os anticorpos tireoidianos, tá? Hormônios, no geral, qual que a gente tem que avaliar? LH, FSH, estradiol, progesterona, testosterona total, testosterona livre, cortisol. A Susan me perguntou aqui do cortisol. Cortisol, sempre salivar, tá, gente? Cortisol salivar. Então, LH, FSH, estradiol, progesterona, testosterona total, testosterona livre. Sulfato de ideia, é muito importante que a gente avalie. Mulheres menopausadas, melhores no climatério, estrona. A estrona é um outro hormônio que está muito relacionado a câncer. Então, é muito importante que a gente avalie aí mulheres menopausadas, tá? E aí, nessa perimenopausa. Aldosterona, importante que a gente avalie para mulheres que têm quadro aí de retenção hídrica, tá? Porque a aldosterona é um hormônio, é um mineralocorticóide que pode levar à retenção, é importante essa avaliação. E muito importante na avaliação hormonal, gente, que a gente respeite, principalmente as mulheres, o nosso ciclo hormonal, porque senão dá muita diferença. Por quê? A mulher, ela produz progesterona em uma época do mês.
o estrogênio em outra época do mês. Então, tem picos de produção de estrogênio, de progesterona, de testosterona. Então, a avaliação sempre tem que ser no pico, pra gente avaliar como que tá realmente a produção. Então, não adianta você fazer um exame, principalmente a testosterona, que é um exame muito sensível, que é difícil uma avaliação de testosterona, a gente avaliar em períodos aleatórios do ciclo, tá? Estrogênio é a mesma coisa, progesterona. Não adianta eu avaliar uma progesterona se eu quero saber se ela está sendo produzida da forma correta no início do ciclo menstrual, né? Tem que avaliar na data certa da progesterona, data certa do estrogênio, para que eu avalie corretamente, principalmente nas mulheres, tá? Então, respeitar o nosso ciclo menstrual e a fase do pico desses hormônios é importante. Para que a gente tenha um histórico correto hormonal do paciente, o ideal é que ele faça esses exames sempre no mesmo horário, ele faça esses exames de preferência no mesmo laboratório que ele fez, para que a gente tenha porque o hormônio oscila demais, gente. O hormônio tem uma oscilação muito grande no nosso organismo. Então, se a gente não tem um bom parâmetro, nossos indicadores eles ficam errados, tá? Então, hormônio da tireoide, o ideal é que seja feito sempre de manhã. Cortisol, a gente pode fazer o de manhã e dependendo de como que tá esse cortisol de manhã, a gente pede aí um cortisol de 24 horas, tá? Vamos lá, quais os outros que eu separei para vocês? Falei dos hormônios. Eu não falei do DHT, é muito importante a avaliação de DHT também, tá? Quando a gente fala de hormônios. Vitaminas. Vitaminas é muito importante pra gente ver se tem aí as deficiências nutricionais. As vitaminas do complexo B, que eu mais peço, vitamina B12, vitamina B9 e vitamina B6, tá? Para avaliar a parte imunológica, vitamina A, vitamina D, são as que eu mais peço. Minerais, eu gosto de pedir o zinco, eritrocitário, tá? Para pacientes com alteração na tireoide, o selênio também e o iodo urinário de 24 horas. Iodo a gente perde muito, então tem que avaliar 24 horas esse iodo na urina. E lá na live de tireoide eu conversei da importância da gente estar avaliando o iodo. A alteração tireoidiana, ela pode acontecer e acontece muitas vezes por deficiências nutricionais, mas por excesso também. E hoje tem muita gente usando, por exemplo, o Lugol para corrigir uma alteração tireoidiana de forma aleatória. E isso é um risco. O excesso de iodo pode trazer alteração na tireoide. Então, antes de fazer qualquer suplementação com iodo, é importante avaliar como está o seu iodo, para saber se é necessário ou não. E a melhor forma de avaliar o iodo é o iodo urinário de 24 horas, tá? Ferro, ferritina. E aí a ferritina, abre um parêntese, porque ferritina muito alta, processo inflamatório acontecendo. Ferritina baixa, você tem uma deficiência aí de ferro, tá? Você tá guardando pouco ferro. Tem muito paciente que geneticamente a ferritina é baixa e não aumenta. E aí é importante avaliar a transferrina. Então, sempre na avaliação do ferro, ferritina, transferrina. Transferrina, ela transporta esse ferro, tá? Falei do selênio, falei da vitamina D, ferro, ferritina. E os marcadores de padrão alimentar, pra gente saber se o paciente tá mentindo. Pra gente saber se o paciente tá realmente fazendo a dieta. Às vezes o paciente fala assim, mas eu não como nada. Ou então a pessoa, né, que primeiro nunca vi, né, o paciente chegou pela primeira vez no consultório, mas a minha alimentação é toda regrada, eu não como nada. A melhor forma de avaliar padrão alimentar é através de exame laboratorial, né, gente? Pra saber que o paciente não tá mentindo. Glicemia, mas como eu falei, sozinha não adianta de nada, tem que ser associada a outros exames. Glicemia, triglicerídeo, Roma IR. Essa insulina em jejum, dependendo do paciente, a gente faz insulina pós-sobrecarga, tá? E o VLDL. Pouca gente avalia esse exame como um exame de padrão alimentar, mas se o seu VLDL tá alto, é porque você tá comendo muito carboidrato, tá? Triglicerídeo alto é porque você tá comendo muito carboidrato. Insulina em jejum alta é porque você tá comendo muito carboidrato.
Então, só um exame de glicose para avaliar como está o teu consumo de carboidrato é a mesma coisa que nada. Você nem precisa fazer esse exame de glicemia, tá? Mas tem que fazer. Se a gente quiser saber como que está o consumo do carboidrato do paciente, tem que pedir glicemia, insulina em jejum, dependendo do paciente, pós-sobrecarga, VLDL, triglicerídeo, pra gente fechar aí padrão alimentar do paciente, tá? Esses são exames que vocês têm que fazer todos os anos. E aí, dependendo da alteração que der nos exames, repetir ele a cada período aí. E aí vai depender do profissional que tá atendendo vocês, tá? Gente, 7h30, nossa live é uma live rapidinha aí, de 20, 30 minutos. Para entrar em cada um desses exames, precisaria de muito tempo, várias lives, né? Então, manda aí no direct algum exame que você queira saber um pouco mais a fundo. Se você apresentou algum exame alterado, coloca nos comentários, me manda por direct, pra gente conversar mais. Aí eu respondo vocês ou nos stories ou faço uma live aqui para falar desse exame, tá? A intenção da live de hoje foi passar essa listagem de exames para que vocês tenham anotado aí. E aí, quando vocês forem no profissional que atende vocês, você olha na listagem dele e fala, olha, você poderia colocar esse exame aqui para você ver se tá bom, tá? Então, é importante que vocês façam o exame pelo menos uma vez ao ano, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês coloquem aqui e a gente vai se falando durante a semana, beleza, gente? Muita gente me perguntando se a live vai ficar salva. A live não fica salva, mas ela vai lá para o YouTube. Então, quem não conseguiu assistir ela toda, só ir lá no YouTube que vocês conseguem assistir a live toda, tá bom? Gente, obrigado, bom dia, fiquem com Deus, boa semana. O ano tá acabando, então aproveite esse restinho de ano. Se não fizeram seus exames de check-up geral, já façam, né? E qualquer dúvida, a gente vai se falando aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.